Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo ressuscitado e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. É a Páscoa de Cristo, quarta-feira da oitava da Páscoa. Sejamos como Pedro e João. Pedro e João anunciando a boa notícia, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro cura as pessoas. Pedro ora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo. Como Pedro argumenta hoje na primeira leitura. E sejamos como Pedro. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós o damos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, sempre junto com o Senhor. Desde o primeiro domingo, na Páscoa de Cristo, na primeira leitura, Pedro anunciando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós estamos meditando a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Sejamos como Pedro e João, e hoje Pedro e João, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todas as pessoas. Vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram?
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, como Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, caminhando junto com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos conversando com o Senhor e falando de tudo o que havia acontecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles não reconheceram que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como nós estamos reconhecendo o ressuscitado em nossas vidas? Que nós estamos caminhando e Ele está caminhando conosco. Era o primeiro da semana, o domingo. Na versão lucana do Evangelho segundo Lucas, era no domingo. E 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús. Emaús era um povoado, uma comunidade, e era distante de Jerusalém 11 quilômetros. Era uma caminhada boa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 2 discípulos, Cleofas e mais um, caminhando. E enquanto eles conversavam, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aproximou-se e começou a caminhar com eles, com os 2 discípulos. Que maravilha, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs! O Senhor ressuscitado vem e caminha com os discípulos no caminho de Emaús. E em nossa caminhada, nós estamos caminhando, o Senhor vem e caminha conosco, como caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para eles o que eles estavam conversando pelo caminho. E hoje o Senhor, quando nós estamos reunidos em comunidade com os amigos, com as amigas, nós estamos conversando e o Senhor está conosco.
E o Senhor perguntou o que eles estavam conversando pelo caminho. E eles falaram de tudo o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias, naqueles últimos dias. E a lógica é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles não reconheceram o Senhor ressuscitado. E contaram tudo o que aconteceu com o Senhor, falando das obras, de tudo o que ele realizou. E já fazia 3 dias que todas as coisas tinham acontecido. E como nós vimos ontem, deste de domingo, o nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo às mulheres. As mulheres indo ao túmulo e não encontraram o Senhor. Não encontraram o Senhor. As mulheres iam e não encontravam o Senhor. E, portanto, eles contaram tudo o que havia acontecido. Falaram que as mulheres haviam dado um susto, que elas foram de madrugada ao túmulo, como nós vimos Maria Madalena, Maria de Cleofas. E hoje Cleofas conosco, um dos discípulos no caminho de Emaús. E Jesus chama atenção. Como sois lento, como sois sem inteligência e lentos para crer. Tudo o que está escrito, que o nosso Senhor Jesus Cristo explicando a Sagrada Escritura para os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos não o reconheceram. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está conversando com cada um de nós. Como nós estamos reconhecendo o Senhor ressuscitado? Que todos os seres humanos reconheçam o Senhor ressuscitado. E o Senhor chama a atenção para todos terem fé. E que estavam muito lentos para crer. A lógica é crer. Creiamos, tenhamos fé, sejamos fortes na fé. E por isso eles insistiram com Jesus. Fica conosco, Senhor, que já é tarde e a noite vem chegando. Já era tarde. E que o Senhor fica conosco, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que já é tarde. Que o Senhor fica conosco em todos os momentos. E então os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo. E, porém, desapareceu da frente deles. E um perguntaram um para o outro se o coração não estava ardendo quando o Senhor falava das Escrituras. E o Senhor está caminhando conosco e está falando para cada um de nós como ele falou para os discípulos no caminho de Emaús. E eles reconheceram que o Senhor ressuscitou e realmente apareceu a Simão. Simão, como nós estamos vendo lá na primeira leitura. E Simão pregando, é Pedro. E no domingo, Pedro foi correndo e entrou no túmulo. E hoje, os discípulos de Emaús confirmam que o Senhor apareceu a Simão. E o Senhor está aparecendo para cada um de nós. Caminhemos em unidade, em fraternidade, que o Senhor está conosco. E estejamos juntos, que ele partiu o pão, sentou-se à mesa e partiu o pão e lhes distribuía. E ele está partindo o pão com cada um de nós. Que em nossas refeições, em todos os momentos, o Senhor ressuscitado está conosco, partindo o pão, como ele partiu o pão na mesa com os discípulos de Emaús. E depois
Esses discípulos de Emaús foram e contaram aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos que encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, o ressuscitado, está conosco. Caminhemos juntos e vamos testemunhar, e que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade estejam em unidade, em fraternidade, que o Senhor está partindo o pão, como Ele partiu o pão para os discípulos de Emaús. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos. Que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, que Ele está conosco, e cheguemos sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ite missa est, alleluia.